Olá pessoal, trazendo para vocês mais uma questão de altíssimo nível que diz o seguinte, preste atenção. Bom, o problema diz pra gente que essa parábola de vértice V e que toca o eixo x nos pontos A e B é o gráfico da função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Fala também que o triângulo ABV ele é equilátero e pede para a gente calcular delta, o discriminante dessa função quadrática. Bacana essa questão, não é verdade? Então tá, pessoal, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Antes, porém, vale a pena a gente relembrar de uma fórmula que dá pra gente a diferença das raízes de uma função do segundo grau. A gente está acostumado com a soma das raízes de uma função do segundo grau. Não é muito comum essa fórmula que dá a diferença das raízes de uma função do segundo grau, por isso eu vou até demonstrá-la aqui rapidamente. No caso em que A é um número positivo, tá, pessoal? Porque a parábola aqui, observa você, que tem concavidade voltada para cima, então, portanto, o A é positivo. Aí eu quero a diferença entre as raízes, o x1 menos x2. Muito bem. Quando a gente aplica a fórmula de Bhaskara, a gente calcula o x1 inicialmente considerando o sinal mais, ou seja, o x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Esse aqui é o x1. Agora, menos o x2. Opa, aí a gente considera o sinal menos. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Um pouco mais, x1 menos x2 é igual. Bom, eu tenho aqui duas frações de denominadores iguais, né? Então eu posso juntar numa única fração. E aí vai ficar assim, ó, menos b mais raiz de delta. Aqui agora, ó, menos vezes menos mais b. Menos vezes menos de novo, mais raiz de delta. Isso tudo sobre 2a. Bom, o que dá para a gente simplificar aqui, pessoal? Ó, esse menos b com esse mais b. Vai sobrar x1 menos x2 é igual a raiz de delta mais raiz de delta, 2 raiz de delta, 2 raiz de delta sobre 2a. Que mais dá para simplificar? Esse 2 com esse e, portanto, x1 menos x2 é o quê? É raiz de delta sobre a, que é um número maior do que zero, pessoal, essa é a diferença. Por quê? Porque eu estou considerando aqui A um número maior do que zero. Por isso faz necessário a gente considerar A maior do que zero ou A menor do que zero, tá? Então, nesse contexto aqui, né, a diferença entre as raízes x1 menos x2 é raiz de delta sobre a. Vamos deixar registrado isso aqui, que nós vamos usar daqui a pouco, tá? Então, a diferença entre as raízes x1 menos x2 é igual a raiz de delta sobre a. Bom, pessoal, olhando agora para o triângulo equilátero, olha só. Esse aqui é o seu lado. Como é que a gente pode computar esse lado? Vê se você concorda comigo. É tudo isso aqui, que é o x1, menos isso aqui, que é o x2. Portanto, isso aqui é a diferença. É x1 menos x2. Opa, já sei que x1 menos x2 é o lado desse triângulo equilátero. Muito bem. Bom, agora vamos pensar na altura desse triângulo equilátero. Deixa eu traçar a altura aqui, ó. Isso. Aqui está, ó, a altura H do triângulo equilátero. Então, o que eu fiz aí? Eu computei o lado, é a diferença entre as raízes, x1 menos x2, e aqui eu tracei a altura desse triângulo equilátero, e chamei de H. Olhando agora para esse ponto V, que é o vértice da parábola. Lembra da fórmula que dá pra gente o y do vértice? Ó, o y do vértice é o quê? É menos delta sobre 4a. Essa aqui é a fórmula que dá pra gente o y do vértice. Bom, então vamos lá, pessoal. Pensando, olhando agora para o gráfico, olhe para o gráfico, e pensando na ordenada desse ponto, no y do vértice. Não é H, pessoal, não é H, porque H é a medida, e o y do vértice é uma coordenada. Tendo em vista que o ponto V está no quarto quadrante, a sua ordenada, o seu y é negativo, porque está no quarto quadrante. Então, por exemplo, se essa medida aqui fosse 3,
qual seria a ordenada desse ponto? Menos 3. Se fosse 5, qual seria a ordenada? Menos 5. É H, qual vai ser a ordenada? Menos H. Então vamos lá. Então, no lugar do y vértice, eu vou colocar o menos H. Menos H é igual a menos delta sobre 4A. E aí observa que esse menos aqui com esse a gente já pode desconsiderar, né? Como se fosse multiplicar por menos 1 essa igualdade. Então já vou desmanchar aqui, ó. Desmanchei aqui, desmanchei aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, quem é H mesmo? H é a altura desse triângulo equilátero. Também já existe uma fórmula prontinha que dá pra gente a altura de um triângulo equilátero de lado L. Lembra? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser igual a delta sobre 4A. Figura novamente, qual é o lado do triângulo equilátero? Aqui, está aqui computado. É a diferença entre as raízes, é o x1 menos x2. Então, no lugar de L, eu vou colocar x1 menos x2. Vai ficar assim, ó, x1 menos x2, vou até deixar separado assim, ó, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, é igual a quê? Igual a delta sobre 4A. Bom, pessoal, o que eu vou usar agora? Eu vou usar o que eu revisei inicialmente. A diferença entre as raízes é a raiz de delta sobre A. Então, no lugar de x1 menos x2, eu vou colocar raiz de delta sobre A. Ó. Raiz de delta sobre A vezes raiz de 3 sobre 2 igual a quê? A delta sobre 4A. Um pouco mais, o que dá para simplificar? Esse A com esse dá para simplificar e o 2 com 4, né? Esse com esse, aqui sobra 2. Bom, então, raiz de delta vezes raiz de 3, eu posso multiplicar o delta e o 3, vai ficar o quê? Raiz de 3 delta. Agora é conta, tá, pessoal? Raiz de 3 delta igual, aqui vai sobrar o quê? Delta sobre 2. Muito bem. Bom, o que eu vou fazer agora é elevar ao quadrado ambos os membros dessa igualdade. Elevando o primeiro membro ao quadrado, ó, raiz de 3 delta ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 3 delta. Corta a raiz, sobra o que está dentro. 3 delta, igual. Agora, elevando o segundo membro ao quadrado, vai ficar delta ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. Então, delta ao quadrado sobre 4. Bom, multiplicando cruzado, vamos primeiro nesse sentido aqui, ó. 1 vezes delta ao quadrado dá delta ao quadrado, igual. Agora nesse sentido, 4 vezes 3 delta, 12 delta. 12 delta. Bom, observe você, pessoal, que delta não é zero. O delta não é zero. Por que o delta não é zero? Porque a função possui duas raízes, olha. E se possui duas raízes, necessariamente delta é um número maior do que zero. Então o delta não é zero. Por que vai ser necessário a gente garantir que delta não é zero? Porque aí a gente pode cortar, ou, melhor dizendo, a gente pode simplificar tudo isso aqui por delta. Simplificando por delta, o que a gente vai obter? Delta ao quadrado dividido por delta sobra delta, igual. 12 delta dividido por delta sobra 12. Acabou. O delta procurado, então, é 12.